Olá, meu nome é Andréa Torres, eu sou nutricionista e hoje eu quero falar com vocês sobre um suplemento da área esportiva, mas que também pode ser utilizado na área de saúde, que é a beta-alanina. E esse suplemento pode valer o seu investimento. Para que serve a beta-alanina? Ela vai dar origem à carnosina no nosso músculo. A carnosina é um peptídeo formado por dois aminoácidos, pela própria beta-alanina e pela histidina. Nós também produzimos carnosina, mas conforme vamos envelhecendo, vamos produzindo quantidades menores. Além disso, a carnosina é um peptídeo que está presente principalmente nas carnes, por isso que tem esse nome, carnosina, de carne. Então, pessoas que consomem pouca carne ou que não consomem carne, como vegetarianos, como veganos, também vão ter menores concentrações de carnosina no músculo. E a carnosina tem alguns efeitos no nosso organismo. Em primeiro lugar, ela evita a acidez. Quando a gente faz muita atividade física, respira muito, a gente produz hidrogênios, produzimos também ácido lático, e a carnosina vai tamponar isso, vai neutralizar parte desse ácido para que o pH do sangue se mantenha no seu ótimo. Isso tem uma influência na nossa performance. Quanto maior a acidez, maior também a fadiga neuromuscular, principalmente em pessoas mais velhas. Então, a suplementação da beta-alanina faz com que a carnosina no músculo aumente e a fadiga diminua. Com a redução da fadiga, a gente consegue treinar mais, por exemplo. Como é a suplementação em si? A beta-alanina, ela não tem um efeito agudo, ou seja, você não vai tomar beta-alanina e sentir um efeito imediato. Eu ganhei aqui algumas amostras da beta-alanina da Vitafor. Esse produto contém 2 gramas de beta-alanina por porção, contém também alguns outros aminoácidos, como tirosina, arginina, fenilalanina, algumas vitaminas, como vitamina C, B6, B12 e os minerais magnésio, zinco, além de carnitina e cafeína. Então, é um pré-treino. Você poderia utilizar em outras horas do dia? Poderia, até porque a beta-alanina não é uma coisa que você vai usar no momento do treino e vai fazer efeito. Ela vai ter um efeito em protocolos de uso de 2 a 4 semanas. Então, se você preferisse tomar esse suplemento em outro horário, não teria problema, apesar de ele, por exemplo, ter cafeína que pode dar um gás na hora de treinar. A beta-alanina em si não tem um efeito tamponante. O que vai ter o efeito tamponante é a carnosina, esse aumento da carnosina. E como você não aumenta a carnosina instantaneamente, você vai precisar ir fazendo com que os seus estoques musculares aumentem. Na verdade, você precisa utilizar por mais tempo essa beta-alanina e aí sim a carnosina vai ter esse efeito tamponante. Então, o efeito tamponante da beta-alanina é um efeito indireto. Uma revisão publicada em 2017 pelo Bruno Gualano e outros pesquisadores mostrou que a beta-alanina é bem interessante em exercícios de curta duração, exercícios de alta intensidade, principalmente aqueles que levam de 30 segundos a 10 minutos de duração, como competições de natação de 100 a 200 metros, 4 quilômetros de ciclismo, 2 quilômetros de remo ou 800 metros de corrida. Os estudos mostram o uso de 3,2 a 6,4 gramas ao dia no início e depois uma dose de manutenção de 0,8 a 1,6 gramas todos os dias. E o atleta precisa então, se ele está buscando um aumento de desempenho, começar esse uso 2 a 4 semanas antes da sua competição. Outros atletas que fazem treinos mais longos poderiam utilizar a beta-alanina? Com certeza. Mesmo que você faça, por exemplo, só musculação, você tem momentos do treino de alta intensidade. Então, são repetições de momentos de alta intensidade durante aquele treino de 40 minutos, de 1 hora. E a beta-alanina, ao longo do tempo, também poderia fazer você ter mais força e mais resistência. E mesmo em provas mais longas de ciclismo, maratona, Ironman, existem momentos, principalmente ao final da competição, em que o atleta dá um gás maior e a beta-alanina poderia ser utilizada também para esses atletas. Para que os estoques no músculo aumentem bastante, nas primeiras 4 semanas se começa com 6,4 gramas. Se o atleta tiver muitos efeitos colaterais, pode fazer uma dose menor de 3,2 gramas, a metade. Porém, para 8 semanas, buscando essa saturação muscular, e depois desse período de 4 a 8 semanas, uma dose de manutenção com 1,2 gramas ao dia. Podem ocorrer efeitos indesejados do uso da beta-alanina? Sim, como parestesia, uma sensação de formigamento na pele ou de agulhadinhas na pele, ou mesmo vermelhidão. Minha pele, por exemplo, ficou muito vermelha depois de tomar
a betalanina. Esse efeito já pode aparecer com doses de 800 miligramas, sendo que a gente viu que a dose inicial, ela geralmente é de 2.000 miligramas acima, 2 gramas acima. Doses muito maiores podem ter efeitos gastrointestinais para algumas pessoas, então a gente precisa sempre testar esses produtos antes de um evento importante, antes de uma competição importante. E alguns pesquisadores mostram uma preocupação na redução de taurina por competição com a carnosina no músculo, sendo que a taurina é importante para o cérebro, para a imunidade, para a fertilidade. Agora, além da questão da performance esportiva, existem também outros estudos mostrando efeitos da carnosina como um antioxidante, ou seja, vai ter um benefício para a redução da velocidade de envelhecimento, um benefício cardiovascular, cerebral. Existem propriedades antiglicantes da carnosina, ou seja, ela evita que o açúcar que está no nosso sangue se grude onde não deva. Então, no cérebro, isso é muito importante para reduzir o risco de Alzheimer. A glicação é um dos fatores de risco para Alzheimer. E a carnosina também tem um efeito anti-inflamatório que seria muito interessante para pessoas com doenças autoimunes. E lembrando que a carnosina é produzida a partir da beta-alanina e da histidina. A histidina é mais fácil de conseguir na dieta do que a beta-alanina, por isso que a suplementação é de beta-alanina. Você já usou? Você experimentou algum efeito colateral importante? Ou, pelo contrário, você teve efeitos positivos com a suplementação? Qual a dosagem que você usou e por quanto tempo? Coloca aí pra gente.